Senhor Jesus, que possamos entender os Teus desígnios, o Teu tempo. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco de forma tão poderosa. Senhor Deus, de uma forma única, próxima. Espírito Santo de Deus, traz revelação na Tua palavra sobre nós, Jesus. Possamos sair daqui marcados pelo Senhor, ó Deus, e não simplesmente sairmos daqui, Pai, da mesma forma que nós entramos. Que a palavra permaneça, que a palavra transforme, que a palavra cure, que a palavra fale em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Se puder deixar projetado, vai conseguir projetar comigo o versículo? Você vai deixar em Efésios capítulo 5, você vai deixar projetados versículos 15 e 16. 15 e 16. Aliás, a gente vai ler o 15 e 16 e você deixa projetado só o versículo 16. Glória a Jesus. Tem como pedir o pessoal, os líderes que estão lá na porta, lá, para poder entrarem? Se tiver gente lá sentado lá, o pessoal que tiver, o pessoal do louvor que tiver ido para lá, pede para eles virem para cá, por favor, para ficarem conosco. A palavra de Deus diz então o seguinte, vai projetar? Efésios capítulo 5, versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Você está com a Bíblia aí? Versículo 15, vamos ler lá junto, lá, todo mundo? Vamos lá, numa só voz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pode deixar aqui, nesse versículo, que é a base que a gente vai ministrar hoje. Tem duas palavras aqui, que elas são usadas, às vezes, de uma forma única, mas elas são distintas. Então, quando as pessoas perguntam, e aí, como é que tem sido esse tempo na América? Ou como é que tem sido esses dias na América? Muitas pessoas usam essas palavras no mesmo sentido. Mas essa passagem aqui, elas têm outros sentidos. Tempo tem um sentido, dias tem um outro sentido. Pastor, mas por que é importante a gente saber que tem uma distinção aqui? Porque cada uma dessas palavras, ela indica algo que a gente vive. Então, tem palavras que quando você fala, parece que ela vai dar a mesma expressão. Mas aqui nessa frase, você tem que compreender que ela tem distinção. Porque a Bíblia está falando no versículo anterior o seguinte, que você não pode ser um tolo, mas você tem que ser sábio. Então, para que eu seja sábio, eu tenho que perceber o que o versículo seguinte diz. Então, esse primeiro tempo aqui, ele significa um tempo oportuno da graça de Deus. Algumas pessoas, então, têm o sentido kairós, você já deve ter ouvido essa expressão, mas eu prefiro essa outra expressão, que é tempo oportuno da graça de Deus. Kairós significa, então, que é algo que Deus estabelece no tempo dele, da maneira dele, uma janela que se abre diante de você. Esse é o kairós. É algo que é oportuno, é algo que de repente se abre e você entra por aquela porta. É a manifestação da graça de Deus, é você reconhecer que é algo sobrenatural acontecendo. Você não tinha expectativa e de repente aquilo se abre diante de você. Então esse é o kairós. Kairós é o tempo oportuno da graça de Deus. E esse outro, porque os dias, essa palavra dias, significa cronos. Cronos significa as horas, significa o nosso tempo normal que nós somos familiarizados. São os minutos, são as horas que se passam. Então, nós temos essa distinção. Eu tenho o tempo de Deus e eu tenho o tempo cronológico, que é o nosso tempo. Mas o Senhor está falando o seguinte, que remindo o tempo, porque os dias são maus. E Ele está falando que os nossos dias, os nossos minutos, as nossas horas, nós vivemos em um mundo jaz caído, aonde as coisas são ruins, aonde o maligno age, mas o Senhor está dizendo o seguinte, mas nós devemos remir o nosso tempo, ou seja, eu devo me apegar então no tempo de Deus, no kairós de Deus. Se eu tenho que fazer uma escolha, eu vou fazer uma escolha esperando o tempo oportuno de Deus, e não os dias e as horas, porque o mundo jaz no maligno. Entendeu a diferença dos dois? Então, se for para você escolher, o que você aguarda de forma ansiosa, de uma forma com expectativa, cronos ou kairós?
Kairos, porque o Kairos é o tempo oportuno da graça de Deus. E o Senhor então fala para nós que nós devemos esperar Ele, e nós não devemos perder tempo com coisas do nosso dia a dia, porque nossos dias são maus. E olha, irmãos, facilmente nós nos distraímos, facilmente nós nos apegamos às coisas que são passageiras, muitas vezes nós nos apegamos a coisas que não têm valor, ou às vezes até mesmo o pecado, e o que conta diante de Deus são os dias e os anos que nós servimos a Deus de total integridade de coração. Se nós servimos a Deus de qualquer maneira, debaixo de pecado, esses dias não são contados diante de Deus. Então os dias que são contados diante de Deus, são os dias que eu sirvo, são os dias que eu decido caminhar com o Senhor, são os dias que eu dedico o meu coração. Esses dias são contados diante do Senhor. Esses dias são validados no mundo espiritual. E o Senhor então aguarda de nós uma atitude que a gente possa remir o tempo. Remir o tempo significa resgatar o tempo, não deixar que o tempo passe de qualquer maneira. Então o alerta hoje, a exortação que eu tenho para você hoje, é que você não viva de qualquer maneira, mas que você viva na expectativa do Kairos de Deus, do tempo de Deus, da manifestação da graça de Deus, de todo o seu coração, para que você desfrute e viva do melhor, remindo o tempo, não perdendo tempo com outras coisas, não perdendo tempo com coisas que tiram o seu foco, não perdendo tempo com coisas que são passageiras, mas você está com o seu coração voltado com tudo que seja Kairos de Deus, no tempo de Deus, no tempo oportuno de Deus. Pastor, o que pode ser o Kairos de Deus? Pode ser em todas as áreas, irmãos, não é uma só área. E olha, irmãos, o Kairos de Deus é algo impressionante. Por que eu estou falando sobre essa mensagem? Porque eu tenho constantemente refletido em algo. Por que algumas coisas, parece que para algumas pessoas, são mais rápidas do que para as outras? Por que algumas coisas parece que uma pessoa trabalha 30 anos para conquistar e uma pessoa em 3 anos ela conquista? Por que essas coisas acontecem? Porque o Senhor é dono do tempo e das estações, a Bíblia diz lá em Daniel, sim, Ele é, mas tem algo que o Senhor diz que é para nós, que nós não devemos andar como tolos e sim como sábios, remindo o nosso tempo, ou seja, aquilo que a gente vai conquistar em 30 ou em 3, o Senhor está dizendo também que é uma responsabilidade nossa. E Ele fala, não ande como um tolo, não ande como um nécio, mas seja sábio. A definição de quem vai remir o tempo é o Senhor, mas o Senhor diz que essa é uma escolha minha. Não ande, não escolha andar dessa forma, não ande de forma indevida, perceba aonde eu estou, perceba o meu Kairos, busque o meu Kairos, porque os dias são maus. Então o Senhor está colocando agora no seu colo e no meu, a responsabilidade de remir o tempo, de resgatar o tempo, de não perder tempo. E quantas vezes nós perdemos tempo, irmãos? Quantas vezes nós andamos em círculos, é onde o Senhor falou, não era essa direção, e nós insistimos naquilo. Então o Kairos de Deus é onde as coisas vão acontecer na sua vida de uma velocidade que você não tem noção. Aquilo que pessoas demorariam anos para terem revelação, no Kairos de Deus você vai ter revelação agora. Aquilo que você demoraria anos para perceber Deus, você vai perceber Deus no Kairos dele, no tempo dele. Aquilo que você demoraria anos para poder fazer, construir, edificar, poupar, no tempo Kairos de Deus, esses anos são remidos, se você perceber que o Senhor quer manifestar na sua vida. Então, não perca tempo somente com os dias, mas busque o Kairos. Irmãos, eu estava vendo, e eu olhando muito ministérios, na verdade, olhando, gente, mas esse ministério flui tanto, cresceu tanto, por que avançou tanto? A Videira é um testemunho disso, uma igreja que avançou tanto, tantas pessoas foram salvas, tantos pastores foram levantados, e eu fico olhando para o ministério desses pastores que chegaram antes de nós. É impressionante você ver que Deus deu a oportunidade de remir o tempo. O que é isso? Entrou-se numa janela do Kairos de Deus. Não são os dias que definiram, não é o Cronos que definiram, mas foi o Kairos de Deus, foi o tempo de Deus que definiu. Quantos relacionamentos você vê pessoas que são maduras,
Elas não entraram nos dias naturais, mas ela entrou no kairós de Deus. Você vê maturidade no relacionamento, você vê que a pessoa lida melhor com as coisas, você vê que a pessoa fala melhor com as coisas. Por quê? Porque ela não está envolvida nos dias, mas ela está envolvida no tempo de Deus. E quando você se envolve no tempo de Deus, irmãos, as coisas acontecem. Você não perde tempo, as coisas são focadas. Esse multiplicar, parece que o que você levaria então anos, acontece em poucos anos. Por quê? E você olha isso na vida das pessoas. Gente, olha essa pessoa, quanto tempo serve a Deus, e olha o quanto Deus tem usado essa pessoa. Deus faz acepção de pessoas? Não, mas essa pessoa, ela decidiu entrar no kairós de Deus. Eu vou entrar por esse kairós de Deus. Deus pode remir o seu tempo em todas as áreas. Todas as áreas. Gente, às vezes eu fico olhando para algumas pessoas, falo, gente, essa pessoa tem tão pouca idade, para tamanha experiência, da onde que é isso? São os dias ou são os tempos de Deus, irmãos? O tempo de Deus, é o kairós de Deus, sabedoria de Deus, veio, está remindo o tempo, e quando você vai remindo o tempo, irmãos, você vê que você não precisa de um dia com 25 horas, quantas vezes as pessoas falam, não, o dia tinha que ter 25 horas, você tinha que ter o kairós de Deus, porque o que você faz em 25 horas, no kairós de Deus, você faz em 1 hora. Por que que acontece isso, pastor? Porque essa é a manifestação da graça de Deus. Pessoas edificam tanto no tempo, trabalham tanto, lutam tanto, trabalham de segunda a segunda, mas existem aquelas que priorizam o tempo de Deus. E aí eu vou contar uma história aqui. Alguns anos atrás, um líder nosso estava trabalhando na casa de um pastor. E aí, ele contando, né, esse líder me contando. Falou, pastor, eu preciso te contar, contando para mim, né? Estava trabalhando na casa de um pastor, e aí, quando chegou lá, acho que era quarta-feira, chegou o horário, ele falou, olha, eu vou encerrar o trabalho hoje mais cedo, porque eu preciso ir para casa, porque eu tenho a minha célula. Esse pastor olhou para ele, falou assim, mas você vai parar o seu trabalho para você ir para a célula? E aí ele falou, vou. Ele falou, o que esse pastor Márcio faz na cabeça de vocês? Porque a gente implora para o povo ir para o culto, a gente faz tudo, e você vai parar o seu trabalho para ir para a célula? O que é isso? Olha, irmãos, eu vou te falar, é alguém que entendeu que você não precisa dos dias para determinar a sua provisão no final do mês, mas você precisa do kairós de Deus. Mesmo trabalhando menos, sempre vai ter o que você precisa. O kairós de Deus é a janela que se abre para o tempo de Deus. E eu quero te falar, irmãos, não tem nada maior quando você prioriza o tempo com Deus. Parece que você está perdendo tempo. Oração, pastor, mas eu vou ter que orar, mas demora demais. Você não tem noção. 1 hora de oração pode te poupar de anos de frustração. Eita, agora foi bom, né? Essa 1 hora é o kairós de Deus ou é o tempo? É o tempo de Deus ou são os seus dias? É o seu tempo com Deus. Irmãos, uma oração te poupa de muita coisa. E quando você ora, você está experimentando kairós de Deus. Deus está falando com você. Janela vai se abrir. Tempo oportuno de Deus. A graça do Senhor vai se manifestar. Todas as vezes eu te garanto, se você orar, é muito mais fácil que você gastar tempo fazendo conta. Porque você fica fazendo conta, se vai bater a conta. Nossa, mas essa conta não vai bater, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai, porque se eu for por esse caminho não é, e você gasta 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia, faz reunião familiar, conversa com família, entra na conta bancária, vê possibilidade de financiamento, onde que pega empréstimo, como é que faz, o trabalho que vai, para tudo. Fala, olha, isso aqui estou gastando, já tem 1 mês que eu estou fazendo isso. Vai orar para você ver. Você vai ver a manifestação do kairós de Deus. Irmãos, o que eu estou te ensinando? Nós vivemos dias maus. Nós precisamos remir o nosso tempo. E o Senhor está nos ensinando. E a Bíblia fala então que nós vivemos dias maus. Olha só o que a Bíblia diz. Lá em João capítulo 12, versículo 31. Se você puder abrir comigo. João 12, 31. Olha só.
A Bíblia diz, João 12, versículo 31. Não foi por mim que veio esta voz, 30, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim mesmo. E isto dizia, significando de que de gênero de morte estava para morrer. Olha só. Satanás andando sobre a terra há milhares de anos. O Senhor estabelece que vai acontecer um kairós. Ele fala, de uma vez só, quando eu for levantado, eu atrairei a muitos. O que Satanás tentou fazer nos dias, Jesus, no Cronos, estabelece com uma atitude, quando eu for levantado. O que ele estava falando? Levantado aonde? Na cruz. Ele estabeleceu ali, o que Satanás está tentando fazer dia após dia, no tempo oportuno, eu atrairei a todos. Cronos verso kairós de Deus. Kairós de Deus é estabelecido sobre a vida de Jesus, mas Satanás, ele vive no Cronos. Por quê? Porque ele não tem a experiência de Jesus. O que eu e você precisamos, sabe o que é? Viver o tempo oportuno de Deus. É gastar tempo na presença de Deus. Você vai ver que tudo muda. O que você demoraria anos para edificar, você vai perceber que você vai edificar agora no Senhor Jesus. A palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 64, versículo 4. Olha que coisa linda. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O Senhor está dizendo então que esperar nele é vantagem, porque esperar em Deus, você vai remir o tempo. A ansiedade não deixa a gente esperar o tempo de Deus. Por quê? Porque eu quero sempre na minha força, na minha realização, mas há um esperar de Deus, há um descansar em Deus, e por mais que pareça loucura, tem gente que acha, não, porque se eu não trabalhar, não tem quem faça, mas é engraçado, que enquanto você descansa, Deus dá para os seus filhos. Que coisa maluca, um descansa e recebe, o outro trabalha e não tem. Por quê? Porque está vivendo dias e não está percebendo o tempo. Eu preciso viver o tempo de Deus e não os meus dias. Eu preciso voltar meu coração para o Senhor. Irmãos, eu te garanto, eu te falo e te provo. Há coisas que acontecem na minha vida, irmãos, que eu tentei muito na minha força, do meu jeito, e não foi para lugar nenhum. Mas teve coisas que realmente eu tirei a mão, falei, Deus, se o Senhor não fizer, não tem mais quem faça. Aí agora Deus fez. Por quê? Porque eu entrei no kairós de Deus. Você tem que orar para Deus. Deus, abre esse kairós, deixa eu experimentar o tempo do Senhor, deixa eu experimentar esse remir do tempo. Eu não quero ser tolo, mas eu quero ser sábio, Jesus. Deus, eu preciso do Senhor. Se o Senhor não fizer, em vão, é de forma passageira aquilo que você está fazendo, meu irmão. Quantos querem um kairós de Deus? Quantos já perceberam, nossa, se eu tivesse orado, realmente teria sido diferente. Se eu tivesse parado tudo, se eu tivesse parado tudo e falar, olha, não tem reunião, não tem nada, eu vou orar, como que seria a nossa vida? Aquela matemática que a gente às vezes não entende. Trabalhei 25 horas e não tenho no final do mês. O irmão trabalhou 6 horas no mesmo ramo e ele conseguiu muito mais. Por que isso? A vida espiritual, você vê que até na vida espiritual, tem gente que se desgasta tanto, mas faz na força, faz na justiça própria, faz no merecimento, e aí chega o irmão, depois de tanto tempo, e o irmão faz aquilo que você não conseguiu edificar. O que acontece?
você fez fora da janela de Deus. E é assim, irmãos. E às vezes nós entramos ainda em demanda com Deus. Mas por que que é assim, Senhor? Por que que é aquilo? A escolha é sua, meu irmão. A escolha, ela é sua. Qual tempo ou qual dia que você decide viver? Ou o tempo de Deus ou nos dias. E a Bíblia fala que nós vivemos dias maus. E aí tem uma coisa interessante. Nos dias maus, quando eu decido viver o tempo de Deus, mesmo que o dia seja difícil, o seu tempo é gostoso. Não sei se você conseguiu entender. Você já viu quando o dia está confuso, está complicado, todo mundo está estressado? Alguém já passou por um dia estressante? Levanta a sua mão. Só um dia. Glória a Deus. Então o restante tudo é maravilhoso. Glória a Deus. O dia tem gente nervosa e de repente você chega perto dessa pessoa que está no dia estressante, no kairós de Deus. O dia está ruim ao seu redor, está tudo complicado, mas quando você vive no tempo de Deus, você tem paz. Está tudo difícil, casamento está complicado, vida financeira está complicado, legalização está complicado, os filhos estão dando trabalho, está uma confusão, você não consegue perceber Deus se manifestando, está tudo difícil aquele dia, mas quando você busca o kairós de Deus, mesmo nos dias difíceis, tudo parece que fica em paz agora. Mudou a conta? Talvez não. Os problemas mudaram? Talvez não. Mas o kairós de Deus, você sabe, eu estou vivendo o kairós de Deus, eu estou vivendo o tempo de Deus. Eu percebo Deus remindo o tempo. Sabe percepção espiritual, irmãos? Maturidade espiritual, ela pode vir ao longo de cronos. Mas a sabedoria vem no kairós, agora. Entendeu a diferença? O que são os dias? Eu estudo, eu me aplico, eu leio, eu faço, eu dedico. Eu tenho conhecimento. Mas se Deus quiser agora, você tem o kairós de Deus. E o kairós te dá a revelação. Vou te dar um outro exemplo para você poder entender melhor. Quantos querem aprender inglês? Levanta sua mão. Eu também quero. Você vai viver o quê? Dias, cronos. Vou estudar, vou dedicar, vou fazer, a coisa vai acontecer, eu vou aprender esse idioma, e é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 30 anos, 40 anos, 45 anos, eu vou aprender isso em nome de Jesus. Esse é dias, cronos. Mas se Deus, e você buscar o kairós de Deus, Ele abre uma janela, e o que demoraria 30 anos, o Senhor pode te dar em um dia. Agora o amém, você entendeu o que eu estou entendendo. Agora você compreendeu. Qual que é a diferença aqui agora? Cronos ou kairós? Kairós de Deus abre e manifesta a graça sobre a sua vida. Aleluia. E aí, vou só mencionar aqui mais umas 3 coisas que são importantes quando você percebe o tempo oportuno de Deus. O tempo, ele acontece também para mostrar um recomeço na sua vida. Pastor, mas eu tenho os dias também que apontam para um recomeço. Sim, mas não adianta você acordar todos os dias e viver a mesma coisa. Você precisa experimentar o kairós de Deus e remir o tempo. Então, uma coisa que eu quero falar para você, que Deus colocou o kairós para renovar você. Pastor, mas o cronos também renova. Quando eu durmo e eu acordo, eu posso acordar renovado. Mas tem gente que todos os dias acordam com o mesmo problema sem ser resolvido. Não adiantou dormir. É necessário eu experimentar o kairós de Deus. Eu vou acordar e Deus vai me renovar hoje. O problema pode até ter, mas eu sei que o kairós de Deus vai me levar a resolver esse problema que demoraria anos. Eu vou resolver agora. Amém? Então, o kairós de Deus traz o que para mim? Uma renovação. Eu sou renovado em Deus. Eu posso ser renovado no Senhor. O Senhor vai me dar descanso. Eu vou experimentar disso.
Outra coisa que eu coloquei aqui, que eu acho que é importante também, o kairós de Deus nos dá recomeços. O kairós de Deus, ele nos dá renovação, mas o kairós de Deus também nos dá recomeço. Pastor, mas os dias também nos dão recomeço. Mas adianta recomeçar vivendo o mesmo problema todos os dias? Adiantou? Fala assim, não. Então eu preciso de quê, irmãos? Eu preciso do kairós de Deus para ser renovado. Eu vou acordar hoje, Senhor, mas eu sei que no tempo do Senhor eu sou totalmente renovado. No tempo do Senhor eu vou experimentar o que eu não experimentei. No tempo do Senhor eu vou viver o que eu não vivi. Senhor Jesus, hoje é um dia de recomeço na minha vida. Então você pode acordar e pedir, Deus, hoje eu quero experimentar o kairós do Senhor. Quantos querem ser renovados no Senhor? Mas irmãos, quantos conhecem gente que precisa ser renovado há anos e não é renovado? Você conhece gente que vive frustrado? Que vive com demanda pessoal e com Deus? Um dia, 2 dias, 3 dias, todos os dias vive a mesma coisa, não muda. Pastor, mas o que será que acontece? É porque a pessoa só está vivendo o dia cronológico. Ela tem que experimentar a janela da graça da manifestação de Deus. Senhor, o que não mudou nesses anos, vai mudar de hoje para amanhã no teu tempo. Você quer isso? Quantos estão em demanda com Deus, e pessoais, e com gente, com coisas? Vai hoje para Deus e fala, Senhor, eu quero, volta lá, deixa lá o versículo para mim, por favor. Eu quero o teu cronos. E a última coisa que eu notei, que Deus estabelece também para nos dar oportunidade para servi-lo. Olha, irmãos, melhor do que você experimentar o seu tempo para resolver coisas pessoais, a melhor coisa que tem é você experimentar do tempo para servir a Deus. Eu vivo muita coisa, irmãos, mas sabe, não tem nada melhor do que ser instrumento de Deus. Olha, tem tanta coisa que a gente faz. Nós damos muita aula, nós pregamos muito, nós ensinamos muito, nós aconselhamos muito. Isso faz parte mesmo de uma construção de uma vida cristã. Mas não adianta nada se no final das contas você realmente não é usado por Deus. Ser usado por Deus é uma outra situação. E eu vou te falar, nós só podemos, irmãos, constituir e estabelecer aquilo que vem do Senhor, se nós andarmos pela janela que se abre. Porque se for pelo dia a dia, tudo é muito complicado, tudo é muito difícil, irmãos. Eu e você precisamos experimentar de Deus. Quantos realmente gostariam de falar para Jesus hoje, Senhor, eu quero entrar por uma janela e ser usado pelo Senhor? Você gostaria mesmo? Muitos anos atrás, lá em Goiânia, o pessoal do louvor pode subir. Era vigília, eu já contei isso aqui. Muitos anos atrás, era vigília, e eu orando, e eu lembro que o pastor deu uma direção para orar uns pelos outros. A vigília acontecia dia de quinta-feira, das 10 à meia-noite. E eu estava orando, aí veio um irmão, era bem jovem esse irmão. Eu acho que ele, sei lá, ele devia ter uns 15 anos de idade. E ele veio orar por mim. Na hora que ele veio orar por mim, eu vou confessar para vocês, eu desprezei a oração do jovem. Eu desprezei porque ele era muito novinho. Eu desprezei porque eu achei que eu era muito importante, que eu sabia muito mais do que ele. E terminou a oração, o jovem saiu, e o Espírito Santo me pegou naquela hora. E eu me achei tão arrogante. Nossa, eu me senti tão mal. E eu fiquei pensando, e se esse jovem veio da parte de Deus para liberar
a janela na minha vida. E se esse jovem veio para liberar o Kairos na minha vida, e eu rejeitei, e sabe por que eu rejeitei? Porque ele não tinha Cronos. Entendeu a diferença? O que é Cronos? Ele não tinha idade. Mas irmãos, aquele jovem, eu creio que ele foi enviado da parte de Deus para liberar o Kairos na minha vida, embora ele não tivesse Cronos, idade cronológica. E aí eu me lembro que eu fui atrás dele na vigília. Eu fui tentar achar esse menino. Onde que está esse menino? Onde que está esse menino? Lotado de gente. Irmãos, enquanto eu não achei aquele menino, eu não sossegava. Achei o menino, peguei a mão daquele menino e falei: rapaz, pus a mão na minha cabeça, falei: põe a mão aqui, você vai orar agora. E eu vou te contar uma coisa. Quando ele orou comigo a primeira vez, ele foi orar em línguas. Irmãos, ele começou a orar em línguas em inglês comigo. E aí você pode falar: o que tem a ver isso? Irmãos, eu vou falar o que eu acho, tá bom? Eu acho que aquele garoto foi enviado da parte de Deus para liberar Kairos de Deus. E eu creio que eu estou aqui hoje, nos Estados Unidos da América, porque eu recebi da parte de Deus o Kairos de Deus, vindo de um garoto que não tinha Cronos. Irmão, se você não ouviu essa palavra desde o início, você não vai entender. Eu estou falando certo o Cronos e o Kairos. Às vezes eu posso ter feito alguma confusão alguma hora, mas depois você ouve, você vai entender. Mas irmãos, quero te contar uma coisa. Eu sei que aquele dia abriu um Kairos na minha vida. Abriu sim. Eu sei que abriu. Nós precisamos remir o nosso tempo, irmãos. 12 anos se passaram, estou aqui nos Estados Unidos e louvo a Jesus por tudo que aconteceu em 12 anos. Louva a Deus. Eu quero que o que foi feito em 12 agora seja feito em 6, porque sei que Deus vai remir o tempo. E eu quero orar por você. Você que talvez as coisas demoram demais a acontecerem na sua vida. Eu vou orar hoje para remir o tempo. E você vai pedir: Deus, eu quero esse Kairos. Preciso dele. Preciso na minha vida cristã. Eu preciso do Kairos dentro do meu casamento. Irmãos, meu casamento não é perfeito, mas eu te falo, tem Kairos dentro do meu casamento. Irmãos, tem coisas que acontecem que eu vejo, gente, é o Kairos de Deus. Olha Deus me conectando, vivendo experiências no meu casamento tão fortes, tão abençoadas. Há momentos com Jesus que eu vejo que abriu um Kairos no meu ministério. Eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus, que o Kairos de Deus seja manifesto na sua vida hoje. Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro pelo Kairos de Deus. Eu oro pela oportunidade, a manifestação da tua graça, Jesus. Espírito Santo, eu guardo, Senhor Deus, e declaro que os meus irmãos terão revelação que nós vivemos dias maus, mas mesmo nos dias maus, dentro do Kairos de Deus, nós experimentaremos sobrenatural, abundância, remir do tempo. Eu declaro sobre a sua vida, aquilo que demoraria 10 anos, eu declaro que em 1 ano é estabelecido a partir de hoje. Aquilo que não foi edificado em 20 anos, eu declaro sobre a vida de cada um de vocês, que será estabelecido em 2 anos. Aquilo que demoraria 30 anos para ser estabelecido, vai ser estabelecido em 3 anos na sua vida. Eu declaro hoje a revelação, em Cristo Jesus, em todas as áreas, o Kairos de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Só para aqueles que creem, diga amém em nome de Jesus. Amém.